Olá pessoal, aqui é o Thiago Melo e vamos começar mais uma aula de russo com filmes, séries e músicas. Dessa vez, aqui nessa aula, vamos estudar um diálogo bem engraçado, um diálogo de comédia. Então vocês vão conseguir aprender russo comigo, eu vou explicar tudo pra vocês. Primeiro eu vou passar o diálogo aqui uma vez, que é pra você ver qual vai ser esse diálogo, e aí depois eu vou explicar cada palavrinha, cada pronúncia, para você entender mais ainda daqui pro final dessa aula, tá? Então fique aqui comigo e vamos começar. Pessoal, eu tô aqui no nosso curso, tá? E aqui nós temos o módulo de russo com filmes e séries e músicas. Já temos 6 aulas aqui nesse módulo. A primeira aula foi com a série Lucha Чем Люди. E depois tivemos aqui uma aula com o filme Brat, que é bem comum aí os estrangeiros e russos também assistirem. É bem popular na Rússia. Depois tivemos uma aula de russo com músicas, com a música Imya 505. Depois tivemos aqui uma aula com esse diálogo aqui, né? Baton, que vocês gostaram bastante desse diálogo. E tivemos também uma aula de russo com a música Naverna Patamushta, tá? E depois uma aula de filmes e séries com o filme Operacja I, tá? Então, só queria mostrar aqui para vocês que já temos aqui essas 6 aulas completas, tá? Todas com PDF, áudios e as aulas aqui completas que é para vocês conseguirem estudar no curso, tá? Então agora vamos começar mais uma aula e vamos lá. Bom, como eu falei, o primeiro passo é você assistir a esse diálogo, então eu vou colocar ele para passar aqui agora, você vai assistir, não se preocupe, tá? Tem legendas em russo e se você não entender, fica tranquilo porque daqui pro final dessa aula você vai entender 100% ou o mais próximo possível de 100%. Então vamos começar. Убери руки. Сам убери, так нечестно. Я-то убрал. Я вижу, как ты убрал. Ой, кажется, мама пришла. Здрасте. Привет, мам. Здрасте. Мама, мне надо с тобой серьезно поговорить. Что-то случилось? Мама, можно Вася будет жить с нами? А что, Васе жить негде? Совсем негде. Совсем. А еще я люблю Васю, и он меня любит. Очень-очень. И давно? Вот уже 8 часов. Ладно, Лиза, пошутили и хватит. Мама, это же серьезный разговор. Василий должен жить с нами. Лиза, но у нас места мало. Но Василий может и на кухне. А что его родители скажут? А у Васи нет родителей. Он сирота. Круглый сирота. Лиза, ну мы же не можем всех приглашать к нам жить. Всех не можем, мамочка. Но ты забыла. Я люблю Васю. Василий один не останется. И он никуда не пойдет. А куда же ты пошел? Домой. Родители будут беспокоиться. У тебя же нет родителей. У меня есть. Это у Васи нет. А ты кто? Я Дима. А Вася где? Дим, помоги. Мамочка, вот мой Вася. Василий, pусть живет. Vamos lá, agora que você já assistiu ao diálogo, eu vou começar a explicar tudinho pra vocês. Só queria dar um aviso bem rápido antes da gente começar. É o seguinte, pro pessoal que tá me assistindo no YouTube, eu queria que vocês soubessem que essas aulas são produzidas lá pro meu curso de russo, que é o Fluência Incondicional, que é um curso do 0 ao avançado, tá? Mais de 100 aulas, todas com materiais, PDFs e áudios para você baixar. E também você tem o meu acesso, o meu contato para vir tirar dúvidas pessoalmente comigo e tem vários outros bônus e benefícios lá nesse curso. Então, essas aulas são produzidas para o meu curso de russo completo
e eu deixo elas disponíveis aqui no YouTube para vocês por 7 dias, tá? Então 7 dias para você assistir gratuitamente. Depois disso, as aulas vão sair aqui do YouTube, elas vão ser tiradas do YouTube e vão poder ser acessadas somente lá no curso, tá? Somente para o pessoal do curso. Então se você tem interesse em continuar aprendendo russo, em se aprofundar na língua russa e se tornar fluente, eu vou deixar um link aqui nos comentários desse vídeo e também na descrição, que é para você ir lá e ver todos os detalhes do curso, tirar suas dúvidas, se você quiser aprender russo e fazer a sua inscrição, tá? Então só esse aviso bem rápido, vamos começar essa aula agora. Bom, vamos lá, tô aqui no material da aula, que vai ser transformado em PDF para o pessoal do curso. Vamos começar aqui na parte das explicações, tá? A primeira coisa que é falada nesse diálogo é убери руки. Убери руки. Ok? Убери руки. Убери руки, que significa tire as mãos, né? Руки significa mãos. Se você quiser falar simplesmente mão, né? Uma mão, você fala рука, ok? Рука, рука. E se você quiser falar mãos no plural, você fala руки. Então aqui ela falou убери руки, né? Tire as mãos. Temos aqui o verbo убирать, ok? Убирать, que significa, nesse caso aqui, nesse exemplo, nessa frase, significa você tirar, você remover alguma coisa. Que foi o que ela falou, né? Убери руки, tire as mãos. Só que esse verbo, ele também é muito usado no sentido de você limpar alguma coisa, de você fazer uma faxina. Esse é o sentido, é um dos sentidos desse verbo, tá? Por exemplo, aqui, você pode falar Будем убирать весь дом, tá? Будем убирать весь дом. Будем убирать весь дом, que significa vamos limpar a casa inteira, a casa toda, tá? Então, ó, будем, vamos, ok? Aqui seria, no caso aqui, a frase completa seria мы будем, né? Esse мы aqui, como vocês sabem, significa nós. Então, nós vamos, мы будем убирать, limpar, весь dom, a casa inteira, tá? Dom significa casa e vez significa inteira, a casa toda, a casa completa, tá? Então, убери руки, tire as mãos. E aí, убирать significa tirar, remover, mas também tem o significado de limpar, fazer uma faxina. Мы будем убирать весь дом. E aí tem a palavra рука, que significa mão, tá? Uma mão. Рука, em russo, pode significar mão ou também pode significar braço, tá? Em russo não tem duas palavras. Em português, por exemplo, nós falamos sempre mão e braço. Em russo é uma coisa só, é ruka. Ruka é isso aqui também tudo é ruka, beleza? Por exemplo, você pode falar assim, ó. Deixa eu só arrumar isso aqui um pouquinho, descer isso aqui para poder vocês verem. Правая рука, ok? Правая рука é a mão direita. Правая рука. E também tem левая рука, que é a mão esquerda, tá? Então, правая рука, mão direita, левая рука, mão esquerda, tá? Então, é isso aí. Aprendemos aqui a nossa primeira frase desse diálogo. Убери руки, tire as mãos. E aí, continuando, eles falam assim. Сам убери, так нечестно. Сам убери, так нечестно. Ok? Сам убери, так нечестно. Vamos lá. Esse сам aqui, ele significa você mesmo, eu mesmo, ele mesmo, ela mesma, é a minha pessoa, tá? E a sua pessoa também. É como se fosse o myself, yourself, himself, herself, que tem no inglês, tá? Em português a gente não tem isso, mas é a mesma coisa do russo pro português. Então, quando você fala assim, ó, сам убери, significa tire você, né? Tire você mesmo. Ela falou убери руки, e aí, сам убери, tire você, ok? Então, esse сам aqui, ele traz esse sentido de você, né? Tire você mesmo. Então, eu mesmo, ele mesmo, ela mesma. Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Я пойду сам. Um dos significados de сам não é somente eu mesmo e você mesmo, ele mesmo, ela mesma, mas também pode significar sozinho, tá? Sozinho, sozinha. O gênero aqui não importa. Pode ser qualquer gênero. Por exemplo, você pode falar assim, ó. Я пойду сам. Eu vou sozinho, tá? Я пойду сам. Por exemplo, aqui, eu vou, eu mesmo, né? A gente não traduziria dessa forma aqui, eu vou, eu mesmo, porque em português não faz sentido, mas em russo é mais ou menos isso, tá? Eu vou, eu mesmo. Ou seja, eu vou sozinho, eu vou comigo mesmo, somente eu, tá? Я пойду сам. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Сделай это сам. Сделай это сам, tá? Сделай это сам. Faça isso você mesmo. Ou seja, faça isso você sozinho. Nesse caso aqui, a palavra сам, ela tá no formato masculino dela, tá? Сам. Se fosse uma mulher, no caso aqui, seria
deixa eu corrigir isso aqui, seria sama, tá? Se fosse uma mulher, seria sama. E como aqui é um homem, é sam, beleza? Então aqui é falado assim, ubiri ruki, tire as mãos. E aí, sam ubiri, tire você. Tak nechestno, ok? Tak nechestno significa isso não é justo, assim não é justo. Esse tak aqui, eu coloquei aqui a cor, né? Tak significa assim, tá? Dessa forma, desse jeito. Tem várias possíveis traduções, mas o seu objetivo é entender o significado, o sentido da palavra, porque a tradução tem várias. Eu posso traduzir de uma forma, outra pessoa pode traduzir de outra forma, ou então várias pessoas diferentes, cada pessoa vai traduzir do seu jeito, mas o que importa aqui é o sentido por trás, tá? Então, tak nechestno, assim não é justo, desse jeito não é justo, ok? Tak nechestno. Então, tak, assim, e nechestno significa não é justo, tá? Se alguma coisa é chestno, vamos lá. Se alguma coisa é chestna, essa coisa é honesta. Ela é justa, tá? Então, ó, aqui uma dica de pronúncia. Chestna. Esse T aqui é mudo, tá? É como se ele não tivesse aqui. Então, você pronuncia chestna, chestna. E não chestna, ok? Na hora de escrever, tem que colocar ali o T. Mas, na hora de falar, você pode comer o T, tá? Você pode não, você deve comer esse T como se ele não estivesse ali. Então, tak nechestno, assim não é justo, assim não pode, tá? Ubiri ruki, tire a mão, tire as mãos. Sam ubiri, tire você. Tak nechestno, isso não é justo, ok? Então, vamos continuar aqui. Isso aqui vocês podem anotar, importante anotar para não esquecer. Continuando o diálogo, é falado assim, Yata ubral. Я-то убрал. Yata ubral significa mas eu tirei. Esse tá aqui, ele é usado para poder dar mais ênfase, tá? Você tá dando mais emoção, tá colocando mais emoção na sua fala. Então, se você fala simplesmente ya ubral, significa eu tirei, né? Eu removi, eu tirei a minha mão, por exemplo. Já quando você coloca o tá aqui, yata ubral, você tá dando mais emoção, você tá enfatizando mais, tá? Então, ó, a partícula tá, que a gente pronuncia tá, mas aqui a gente escreve com o, tá? Esse o aqui tem som de a. Então, a partícula tá é usada para enfatizar a palavra na qual ela está fixada. Por exemplo, yaubral, eu tirei. Yataubral, mas fui eu que tirei, né? Eu tirei. Você está enfatizando o eu, porque a partícula tá, ela tá aqui grudada no ya, ok? Esse ya que significa eu. E aí você fala yata, é tipo, mas fui eu tirei. Tá enfatizando, ok? Então, ó, deixa eu só... Eu falei lá em cima que o verbo ubirat significa tirar, certo? Tirar, você remover alguma coisa. Ubiri ruki, por exemplo, tire a mão. E aí quando você fala, ó, yaubral significa eu tirei. Então, ó, o brau tá no passado. Esse el aqui no final dá o sinal, dá o sentido de passado, né? Yaubral, eu tirei. E aí ubirat é tirar, remover no presente. E também tem lá em cima, né, ubiri. Simplesmente ubiri, que significa... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Significa tire, né? Dando uma ordem. Ubiri, tire. Beleza? Então, revisando isso aqui. Yataubral, mas eu tirei a mão, ok? Ubirat, tirar, remover. Yaubral, eu tirei no passado. E ubiri, tire, né? Você dando uma ordem para alguém. Então, continuando aqui. E aí ela fala assim, né? Com sarcasmo. Я вижу, как ты убрал. Я вижу, как ты убрал. Eu estou vendo o que você tirou. Я вижу, как ты убрал. Я вижу, как ты убрал. Esse как, ele é usado aqui no sentido de que, né? Que. Mas vocês já devem ter visto essa palavra no sentido de como, né? Por exemplo, как ты туда добрался? Como você conseguiu chegar lá? Então esse как, ele tem o sentido de como, ok? Significa como. Só que nessa frase a gente traduz como que, porque esse aí é mais um dos sentidos dessa palavra. Então, я вижу significa eu estou vendo, né? O estou aqui em russo, ele é omitido, né? Em russo não tem verbo ser, estar e haver no presente, então, literalmente, eu vendo que você tirou. Só que em português, para poder fazer sentido, né? A gente tem que escrever eu estou vendo, ok? Então, я вижу, eu estou vendo, как ты убрал, que você tirou, né? Ты убрал, você tirou a mão, né? Aqui a gente está falando de mão, certo? Então, é isso aí, pessoal. Я вижу, как ты убрал. Eu estou vendo que você tirou.
Ok? Então assistam aí o trecho completo dessa pequena parte aqui para vocês entenderem o contexto. Убери руки. Сам убери, так нечестно. Я-то убрал. Я вижу, как ты убрал. Continuando, ela fala assim: Oi, кажется, мама пришла. Ой, кажется, мама пришла. Ok? Oi, кажется, мама пришла. Esse oi aqui não significa oi em português também, né? Tipo, oi, tudo bem? Não tem nada a ver. Esse oi é como se fosse o nosso opa em português, né? Opa, parece que minha mãe chegou. Opa. Em russo a gente diz oi, ok? É bem comum aí. Se você assiste filmes em russo, você vê que o pessoal fala isso bastante, tá? Então, oi é assim que se escreve, que significa opa. Esse кажется significa parece que, né? Кажется, mama. Mama é a mamãe. Пришла, chegou, né? Пришла aqui no passado e também no feminino, ó. Пришла. Esse A aqui indica que é no feminino. Se fosse um homem, seria пришел, tá? Пришел. Então, vamos ver isso aqui agora. Пришел, masculino. Пришла, feminino, tá? Por exemplo, зима пришла. Зима пришла. O inverno chegou. A palavra inverno em russo, né, que é зима, é do gênero feminino. Então a gente fala que она пришла, né? Ela chegou. Ela quem? O inverno, ok? Зима. E também temos aqui пришел. Por exemplo, смотри, поезд пришел, ok? Смотри, поезд пришел. Olhe, o trem chegou, ok? Поезд пришел. O trem chegou. A palavra trem é do gênero masculino, então nós temos que usar o пришел e não o пришла. No curso de russo fluência incondicional, a gente tem algumas aulas completas sobre o gênero das palavras, para você saber identificar o gênero e também criar suas próprias asas, né? Um termo que eu uso bastante no curso é você criar suas próprias asas. Então eu não só ensino russo, mas também gosto de ensinar a como você pode aprender russo sozinho para você não depender a vida inteira de mim, né? Porque nem sempre eu vou estar do seu lado. Então eu ensino lá minhas técnicas que é para você descobrir o gênero de absolutamente qualquer palavra em russo, tá? Temos aí algumas aulas completas sobre esse tema lá, beleza? Então, ó, oi, кажется, мама пришла. Opa, parece que a mamãe chegou, tá? E aí eu falei pra vocês que пришла é do gênero feminino e пришел é do gênero masculino. E aí a mamãe, ela fala assim, deixa eu só descer isso aqui. Здрасте, ok? Здрасте. Здрасте. Здрасте é uma versão curta da palavra inteira que é здравствуйте, né? Como vocês sabem aí, uma das primeiras palavras que a gente aprende em russo é, deixa eu escrever aqui, здравствуйте, né? Здравствуйте significa, deixa eu escrever, significa olá, ok? Здравствуйте. E aí você pode falar também здрасте. Qual a diferença entre здрасте e здравствуйте? Essa palavra aqui, ela é mais formal, ela é mais padrão, né? Quando você está falando com uma pessoa que você não conhece, que você quer demonstrar respeito, obviamente você vai usar o здравствуйте. Só que, se você já conhece a pessoa, se você tem uma intimidade com ela, você pode usar здрасте. Então, esse здрасте aqui é como se fosse também semelhante ao famoso привет, ok? Привет. Ele é mais informal, você usa com amigos, e nesse caso aqui, ela é a mãe da criança, né? Então, ela conhece a sua própria filha, ela já tem uma intimidade com a sua própria filha, então ela fala здрасте, beleza? Então essa aí é a diferença. Esse aqui é mais informal. Isso aqui é formal, beleza? Deixa eu corrigir. Formal. E aí, a menininha, ela fala assim, Привет, мам. Привет, мам. Ok? Привет, мам. Привет significa oi e mam significa mamãe, tá? Pessoal, para você falar mãe em russo tem várias formas, né? Vocês vão ver aqui no diálogo que ela também vai usar outras formas diferentes. Mas aqui, até agora, nós já vimos mama, que significa mamãe. Já vimos aqui agora, né? Estamos vendo aqui agora. Mam, que também significa mamãe. Só que a palavra, digamos assim, mais padrão, né, de dicionário é a palavra mate, que significa simplesmente mãe, tá? Mãe. Essa aqui é a mais padrãozona, assim, de dicionário. Isso aqui é como se fosse uma gíriazinha, tá? Digamos assim, né? Não sei ao certo se podemos chamar isso aqui de gíria, mas a palavra padrão é mate, tá? Mate significa mãe. E aí você pode variar, pode falar mam, pode falar mama, pode falar mamatka também, que seria como mãezinha, né? Mamatka.
A gente vai ver isso aqui nesse diálogo ainda. Então, só queria mostrar para vocês que temos diferentes formas de falar mãe em russo. Então, ó, Привет, mama. Oi, mãe. E aí, Zdrastia, que significa olá também, já falei para vocês do significado dessa palavra. E continuando, a menina, ela fala assim: Mama, мне надо с тобой серьезно поговорить, ok? Мама, мне надо с тобой серьезно поговорить. Mama, мне надо с тобой серьезно поговорить. Então, mais uma vez, de forma lenta. Mama, mama, мне надо с тобой серьезно поговорить, ok? Поговорить. Então, mama significa mamãe, мне надо significa eu preciso, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, мне надо seria assim, ó. Мне significa para mim e nada significa é necessário. Necessário. Ou então, para mim é preciso. Então, literalmente, мне nada para mim é necessário. Que significa eu preciso, né? Se você for parar para fazer a engenharia reversa e pensar, significa a mesma coisa, tá? Mas em português a gente fala eu preciso porque soa mais natural. Eu sempre gosto de traduzir literalmente algumas palavras porque para mim ajuda, né? Lembrando que eu também não sou só professor de russo, mas eu também estudo russo de forma avulsa há alguns anos já, todo dia. Então, eu tenho a experiência de professor e a experiência de estudante, né? Então, como estudante, eu acho, para mim, ajuda bastante. Então, não sei vocês aí, vocês podem até, inclusive, mandar um comentário falando aqui das coisas que te ajudam a aprender melhor. E assim eu posso começar a colocar aqui nas aulas também para poder ajudar mais, tá? Então, mama, mamãe, мне надо, eu preciso, с тобой. С тобой significa com você, tá? Esse тобой aqui, ó, é a mesma coisa de ты. Esse тобой é a mesma coisa de ты. Só que ele tá no caso instrumental. Inclusive, já temos 6 aulas aqui nesse módulo de russo com filmes e séries e músicas. E quando a gente chegar na 10ª aula, eu vou começar a preparar um módulo especial no curso, que é o módulo de guia gramatical, onde a gente vai estudar de forma mais profunda todos os casos gramaticais da língua russa e também vamos estudar verbos de movimento, vamos estudar aspecto dos verbos, vamos estudar tudo que tem relação com gramática russa, a gente vai ver nesse módulo, tá? Então, se você quer aprender russo, continue aqui comigo que a gente vai ver isso aí. Então, como eu falei, ó, isso aqui é caso instrumental, tá? Caso instrumental. Vou até mudar essa ordem aqui, ó. Então, a palavra original é ты, tá? Ты significa você. Só que quando você passa essa palavra para o caso instrumental, ela se transforma em с тобой, ok? С тобой. Então, o ты foi para тобой por causa da preposição с, que significa com. Então, quando você fala com alguma coisa, tu tem que usar o caso instrumental. Como eu falei, isso aqui eu não quero entrar em muitos detalhes aqui agora, porque isso aqui não é uma aula de gramática, é uma aula de russo com filmes e séries e músicas, né? Para esse módulo. Então, isso aqui a gente vai ver em mais detalhes lá no módulo, lá no guia de estudo gramatical, tá? No guia de gramática da língua russa, beleza, pessoal? Então, só peguem isso aqui, ó, que с тобой significa com você, tá? Bem simples assim, ó. С тобой, com você. Então, mama, мне надо, mamãe, eu preciso, с тобой, com você, серьезно, серьезно significa seriamente, né? De forma séria. E aí, поговорить. Поговорить significa falar, você conversar. E esses Os aqui são todos pronunciados como se fossem a letra A. Então você fala pagava e não pogovorit, ok? Sempre tentando ler as coisas do jeito que elas são pronunciadas e não do jeito que elas estão escritas aqui, porque os olhos mentem, tá? Então sempre acredite mais, quando se trata de aprendizagem de línguas, acredite mais nos seus ouvidos do que na sua visão, tá? Nos seus olhos, beleza? Mama, мне надо с тобой серьезно поговорить. Mamãe, eu preciso falar seriamente com você. Мама, мне надо с тобой серьезно поговорить. Agora a mamãe fala assim. Что-то случилось? Что-то случилось? Что-то случилось? Esse что-то significa alguma coisa. Por exemplo, я что-то видел. Eu vi alguma coisa. Я что-то видел. Eu vi alguma coisa, tá? Então, что-то, a gente sabe que significa alguma coisa. Что-то случилось. Alguma coisa aconteceu. Случилось, ok? Случилось. Mais uma vez aqui, ó, com som de A, tá? Случилось. Случилось. Eu tô tentando deixar bem claro a pronúncia para vocês, né? Que o O tem som de A, porque eu vi muitos estudantes avançados até de russo já,
intermediário ali, quase avançado já, que por algum motivo os caras estão pronunciando o O com som de O ao invés de pronunciar o O com som de A, como é mais natural na língua russa. Isso para mim é um sinal de que você está focando muito em aprender russo através da leitura e não da escuta, né? Porque quanto mais você lê, mais você tende a falar errado, né? A pronunciar errado. Exatamente a pronúncia, porque de uma forma é escrita, mas é falada de outra forma completamente diferente. Então, a fala, ela está muito relacionada, ela está totalmente relacionada à escuta. É do jeito que você escuta que você vai falar. Então, quanto melhor você escuta, melhor você fala, né? São duas habilidades que estão ali trabalhando juntas, tá? Então, se você quer melhorar a sua pronúncia, se você quer pronunciar bem, você tem que escutar muito. É isso aí que você tem que fazer, tá? Então, ó, что-то случилось, alguma coisa aconteceu. Beleza, vamos prosseguir aqui então. Aí ela fala assim, ó, Mama, можно Вася будет жить с нами? Мама, можно Вася будет жить с нами? Ok? Mama, можно Вася будет жить с нами? Mamãe, можно Вася? Esse можно aqui, ele é usado para você pedir permissão. Beleza? Então, ó, можно usado para pedir permissão. Tá? Nesse caso aqui, ela tá pedindo permissão para que a mãe dela deixe o Vася morar com ela, né? Então, ó, Mama, можно Вася? O Vася pode, né? Ele pode. Будет significa vai, é usado para poder formar frases no futuro. Então, ele poderá жить, morar с нами, com a gente. Mais uma vez, isso aqui é caso instrumental, tá? С нами. Можно Вася будет жить с нами? O Vася pode morar com a gente? Esse будет daqui, pessoal, ó, se você parar para analisar a tradução em português, você vai ver que eu não traduzi o будет. Então, ó, mama, mamãe. Можно, pode. Vася, o Vася, né? O nome dessa coisa aqui, da pessoa. Будет, não tem tradução. Жить significa morar e с нами, com a gente. Eu não traduzi porque em português não foi necessário, tá? Mas isso aqui eu queria que vocês entendessem que ela está fazendo uma pergunta no futuro, né? O Vася ainda não mora com eles. E ele quer que ele passe a morar, né? Ela quer que o Vася passe a morar. Então ela está perguntando se no futuro o Vася pode morar com eles, tá? Então, можно Вася будет жить с нами? Beleza? Só isso aí que eu queria deixar bem claro, ok? Olha só, o nome completo é Vassili. E esse Vasya aqui é é um apelido carinhoso em russo, tá? Então, ó, o nome completo, Vassili, e o apelido carinhoso, Vasya. Em russo tem muitos apelidos carinhosos que você pode dar para as pessoas, tá? Então, ó, Mama, можно Вася будет жить с нами? O Vasya pode morar com a gente? Eu espero que esteja compreensível, tá? Se não tiver compreensível, manda comentário aí para mim que eu mando exemplos adicionais para vocês. Мама, можно Вася будет жить с нами? Aí ela fala assim, а что, Вася жить нигде? А что, Васе жить негде? А что, Вася жить нигде? Esse a что é como se fosse o nosso ué do português, tá? Isso aqui não tem uma tradução direta ao ponto, totalmente semelhante em português, né? Totalmente assim que dá para bater certinho, porque é uma expressão, e expressões é difícil de você traduzir de uma língua para outra. Então, eu coloquei aqui um equivalente em português. Então, ó, а что, Вася жить нигде? Ué, o Vася não tem onde morar? Então, esse a что, a gente em português falaria ué, tá? Ué. Como assim? Ué. Acho que como assim também é uma boa, né? Como assim? O Vася não tem onde morar? А что, Вася жить нигде? Beleza? Então, ó, Vася, жить significa morar. Aqui eu coloquei a cor errada, é a cor verde. Coloquei a cor verde agora. Жить significa morar e нигде, ok? Нигде significa não tem onde, em nenhum lugar. Então, ó, нигде, não tem onde, não há lugar, em nenhum lugar. Isso aqui a gente vai entender melhor com esses exemplos aqui agora. Por exemplo, ó, мне негде спать, ok? Мне негде спать. Eu não tenho onde dormir, tá? Негде, não tenho onde, não tenho nenhum lugar para dormir. Мне негде спать. Спать significa dormir, tá? E esse aqui é o мне, que significa eu também em russo. Beleza? Então, ó, негде, em nenhum lugar, tá? Não tem lugar. Por exemplo, aqui, mais um exemplo. Тебе негде спрятаться. Тебе негде спрятаться. Você não tem onde se esconder. Тебе негде спрятаться, ok?
Então, ó, você não tem onde se esconder. Olha só aqui o padrão, tá? Nigdzie, não tem onde. Não tem nenhum lugar. Então, voltando aqui para a frase original. А что, Вася жить нигде? Ué, o Vася жить, morar, não tem onde? Ele não tem onde morar? Não faz sentido para nós brasileiros, certo? Porque é somente uma palavra em russo e em português são 3 palavras. Então, a gente fica meio assim, meio bugado, meio estranho para poder entender. Ou seja, o que te ajuda a entender isso aqui, de fato, são os exemplos. Foi por isso que eu coloquei 2 aqui para vocês. Só que não tenham em mente, não pensem que só porque eu dei alguns exemplos aqui, você já aprendeu, já vai sair por aí usando, tá? Estudos comprovam que para você aprender uma palavra de verdade, você realmente tornar uma certa palavra natural para você, você precisa ver essa palavra sendo usada em diferentes contextos, sendo usada por diferentes pessoas muitas e muitas vezes, né? 100 vezes, 150 vezes. Então é uma coisa que leva tempo, tá? Acho que 100 vezes é até demais, mas ali 20, 25, 50 vezes é o normal, tá? Isso aqui eu posso comprovar para vocês que aconteceu comigo. Porque sempre que eu comecei a aprender, assim que eu comecei a aprender palavra, eu nunca comecei a pegar o significado de primeira, na primeira tentativa, no primeiro exemplo. Eu tive que ver aquela palavra sendo usada 50 vezes para poder ela se tornar natural e eu parar de ficar traduzindo do português para o russo, do russo para o português. Então, leva tempo, tá? Aprender russo leva tempo, ok? Não só russo, qualquer língua aí, mas como o russo é uma língua um pouco mais complexa, né? Digamos assim, então vai levar um pouquinho mais de tempo, beleza? Então, ela fala assim, ó. Совсем нигде. Совсем негде. Absolutamente não tem onde morar, né? Совсем нигде. Então, aqui eu já traduzi de uma forma diferente, ó. Absolutamente nenhum lugar. Eu tinha traduzido негде como não tem onde, né? Por exemplo, тебе негде спрятаться. Você não tem onde se esconder. E aqui, ó, совсем нигде. Absolutamente nenhum lugar. Eu já traduzi de uma forma um pouco diferente, mas se você parar para pensar, não tem onde morar, por exemplo, e não tem nenhum lugar para morar, é a mesma coisa, né? São só palavras diferentes. Então, é bom você pegar o sentido da palavra, o significado e não a tradução, tá? Você não está aprendendo a traduzir, você está aprendendo a entender diretamente em russo, beleza? Então, ó, совсем нигде, absolutamente nenhum lugar, ok? Então, совсем significa absolutamente, completamente, totalmente. Por exemplo, я совсем ничего не знаю. Я совсем ничего не знаю. Eu não sei de absolutamente nada. Então, quando você fala assim, deixa eu descer isso aqui, ó. Я не знаю significa eu não sei. Я не знаю, eu não sei. Я совсем не знаю, colocar um совсем aqui no meio, vai ser tipo, eu não sei de absolutamente nada. Eu não sei de absolutamente nada, tá? Então, я не знаю, eu não sei. Совсем, de absolutamente, e ничего significa nada. Я совсем ничего не знаю. Eu não sei de absolutamente nada, beleza? Então, совсем aqui, absolutamente. Ok, pessoal, vamos lá. Continuando o nosso diálogo, a gente fala assim. А еще я люблю Васю, и он меня любит. А еще я люблю Васю, и он меня любит. Ok? А еще я люблю Васю, и он меня любит, ok? A еще significa e ainda mais. Quando você já falou alguma coisa e você quer adicionar mais exemplos, ou você quer continuar falando aquilo que você começou, você vai usar o еще, tá? Еще significa ainda mais, é você adicionando mais coisas à sua fala, mais detalhes, tá? Então, a еще e ainda mais, я люблю Васю, eu amo o Vася, и он меня любит, e ele me ama, tá? E significa e em português, mesma coisa, mesma pronúncia. On, ele, меня любит, significa ele me ama, tá? Então, я люблю Васю и он меня любит. Eu amo o Vася e ele me ama, tá? Aqui tem bastante gramática aqui envolvida, caso acusativo, verbo любить, aí passa o Vася para Vácio por causa do caso acusativo, né? Que é o quarto caso gramatical. Só que eu vou ensinar isso aqui para vocês em mais detalhes e de forma muito profunda, com muitos exemplos. Vai ser o melhor curso de gramática que você já fez na sua vida, tá? Então, eu vou ensinar isso aqui lá no curso de russo Fluência Incondicional, assim que a gente chegar nas 10 aulas aqui nesse módulo de russo com filmes e séries. Eu tô tentando ensinar para vocês um pouco mais de gramática, né? Porque no curso de russo Fluência Incondicional,
o nosso foco está muito em aprender russo da maneira mais natural possível, porque quanto mais você aprende de maneira natural, mais natural você fala. Então, é por isso que eu dou muita ênfase para naturalidade no aprendizado. Só que eu entendo que tem gente que precisa de um pouco de gramática. Eu também preciso, é normal, eu também estudo gramática, só que eu estudo pouco, né? A gramática não é o meu foco principal, então eu quero passar para vocês também a gramática russa, tá? E é isso que a gente vai fazer lá nesse próximo módulo que eu vou terminar, que eu vou começar a produzir depois da gente terminar aqui essa série de vídeos, tá? Esse módulo. Então, ele fala assim, ó, очень, очень, que significa muito, muito, né? Очень significa muito. Então, ó, очень, очень, muito, muito. Beleza? Aqui tá tranquilo. Очень-очень. Agora a mãe fala assim, и давно, И давно? que significa e há quanto tempo? Há quanto tempo você ama o Vasya e ele te ama? И давно, e há quanto tempo? Então, давно, há muito tempo, tá? Literalmente, давно é uma coisa que aconteceu há muito tempo. Só que nesse caso aqui, ela tá fazendo uma pergunta, né? E давно, então ela quer saber, e há quanto tempo você ama ele e ele te ama, tá? Vamos aqui ver alguns exemplos. Ó, давно они здесь. Давно они здесь. Há quanto tempo eles estão aqui? Давно они здесь. Давно, né? Há quanto tempo? Они significa eles e здесь significa aqui. Como eu falei, o verbo ser, estar e haver não é usado no presente, tá? Então aqui o verbo estar, ele não é usado no presente em russo, então a gente tira ele daqui, ok? E há quanto tempo eles aqui? Mais um exemplo aqui, ó. Давно я тебя не видел, ok? Давно я тебя не видел. Eu não te vejo há muito tempo. Então, давно, há muito tempo. Я тебя не видел, eu não te vejo. Давно я тебя не видел. Ok? Continuando aqui o diálogo. Вот уже 8 часов, ok? Ela perguntou há quanto tempo ela amava o Vasya amava ela. E aí ela responde assim. Вот уже 8 часов. Вот уже 8 часов. Ok? 8 часов. 8 horas. Esse вот aqui a gente não tem uma tradução direta em português. É uma palavra bem russa. Mas digamos que isso aqui é uma expressão... É uma coisa que você pega com exemplos, com a prática, com a imersão na língua russa. É uma coisa que você... Sabe aquele tipo de coisa que você entende, mas você não explica? É tipo isso aqui, tá? Isso aqui de tanto você ouvir as pessoas falando isso aqui, você vai entender, você vai começar a usar também. É tipo uma gíria, por exemplo. Eu morava na Bahia e lá na Bahia eu usava gírias baianas. Aí depois que eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu comecei a esquecer as gírias baianas e eu comecei a usar as gírias cariocas, mesmo sem eu perceber. É uma coisa que só de estar aqui no Rio de Janeiro eu comecei a usar as gírias e nunca parei para pesquisar, para pensar. Vai acontecendo, tá? Isso aqui é a mesma coisa. De tanto você ouvir a língua russa, você vai começar a entender e a usar isso aqui, tá? Esse вот aqui, ele tem alguns sentidos mais específicos que dá para explicar. Inclusive, eu já fiz aula disso aqui também no YouTube e no curso. Então, tem alguns sentidos mais específicos que você entende com exemplos, com explicações, mas nesse caso aqui eu não consigo explicar, tá? Pelo menos eu não consigo explicar ainda. Вот уже 8 часов, tá? Já há 8 horas, tá? Вот уже, ela tá olhando assim, ó, вот уже 8 часов. Eu acho que a gente poderia dizer que esse вот aqui a gente usa para poder pensar um pouquinho, né? Ela perguntou, e давно, e há quanto tempo? E ela, вот уже, então você vai dar uma olhada assim, вот уже, aí você vai pensar um pouquinho, pode usar o вот, ok? Mas, pessoal, não forcem, tá? Não forcem, assim, o uso de uma certa palavra. A palavra, ela tem que sair de forma natural da sua boca. Ela tem que sair porque saiu, e não porque você meio que forçou ali. Sabe quando você aprende uma gíria e você está usando ela em todo lugar? E aí vem um nativo e fala pra você, cara, você tá usando essa gíria aí no contexto errado. É tipo isso, tá? Não force o uso da palavra porque vai sair errado. É bom você deixar sair natural, tá? Então, вот уже 8 часов. Já há 8 horas, ok? Então, ó. E aí ela fala assim, ó. Ладно, Лиза, пошутили и хватит, ok? Ладно, Лиза, пошутили и хватит. Beleza? Ладно, Лиза, пошутили и хватит. Esse ладно, ele significa está bem, ou então certo, beleza, é o nosso beleza do português, é uma gíria, tá? Por exemplo, ладно, давай попробуем. Oh, beleza, vamos tentar. Digamos assim, cara, você vai chamar um amigo seu para aprender russo, né? Vamos lá, vamos aprender russo, cara, vamos lá. E aí o seu amigo fica ali pensando, fica pensando ali, aí depois ele fala, ладно, давай попробуем. Beleza, vamos tentar. Beleza, vamos tentar. Esse beleza em russo
a gente fala ladna, ok? Ladna. Ladna. Ok? Então, ladna, Lisa. Está bem, Lisa. Beleza, Lisa. Pashutili e хватит. Isso aqui é uma expressão russa que, digamos que uma pessoa fez uma piada, né? E é uma piada assim meio, sei lá, aí você pode falar com ela, cara, tá bom, já chega de piada, né? Chega de piada. Como é que você diz chega de piada em russo? Você diz pashutili и хватит, né? Que literalmente seria assim, ó. Cara, você fez uma piada, mas já chega, né? Esse хватит significa já chega, já acaba com isso aí, vamos parar. Beleza? Então, ó, pashutili и хватит. Chega de piada, beleza? Outra possível tradução de pashutili e хватит seria piada feita, agora chega, né? Então, ó, pashutili é piada feita, a piada já foi feita. Pashutili, вы pashutili, você fez uma piada, a piada tá feita. Pashutili. E aí, esse i aqui significa i, em português também. Хватит e já chega, e para, já acabou, ok? Хватит, parou. Pashutili e хватит, beleza? Então, uma expressão em russo aqui. Ладно, Лиза, пошутили и хватит. Então vamos continuar aqui o nosso diálogo, já estamos chegando ao fim já. Ela fala assim, ó, Мама, это же серьезный разговор. Василий должен жить с нами. Мама, это же серьезный разговор. Василий должен жить с нами. Мама, это же серьезный разговор. Василий должен жить с нами. Ok? Mama significa mamãe. Это же, esse G aqui é uma partícula que significa que também é usada para poder dar ênfase. É como se fosse o tá lá em cima, né? Cadê o tá? Aqui, ó. Я tá убрал. Я tá убрал. Esse tá aqui eu falei para vocês que ele é usado para dar mais ênfase na palavra em que ele tá fixado, né? No caso aqui ele tá fixado no ya, então ele tá dando mais ênfase no ya, que significa eu. Então, fui eu que tirei, né? Eu tirei a mão. Я tá убрал. E esse G aqui é a mesma coisa. Cadê? Deixa eu achar. Tá. Esse G aqui também é usado para dar mais ênfase, né? Então, ó. Это же серьезный разговор. Isso é uma conversa séria. Você está dando mais ênfase, né? Se você falar simplesmente assim, ó. Vou apagar isso aqui. Se você falar assim, ó. Это серьезный разговор. Você viu que não teve muita ênfase, né? Muita emoção. Это серьезный разговор. Isso é uma conversa séria. Agora, se você falar assim, ó. Это же серьезный разговор. Você vê que eu já mudei o meu tom de voz, né? Это же серьезный разговор. É uma conversa séria. Tá dando mais ênfase, tá? Então, em russo, você pode expressar, você pode colocar mais ênfase no seu texto, né? Em português, eu não sei como se faz isso, como você coloca ênfase no texto. Na voz aqui do dia a dia, você pode falar, cara, isso é uma conversa séria. Você deu mais ênfase, mais emoção. Mas como é que faz isso no texto? Você coloca o G, tá? Aqui em russo, tá? Então é isso aí. Partícula G é usada para dar mais ênfase, para deixar a frase mais emocional, tá? Серьезный é uma conversa séria. Разговор significa conversa, tá? E aí, ó, Василий должен жить с нами. Como eu falei para vocês, Василий é o nome completo, tá? E aí, o Vasya é o apelido carinhoso, tá? Então, o nome completo, Василий. Vasya, apelido carinhoso. Ó, Василий должен. O Василий deve жить, morar, с нами, com a gente, tá? Василий должен жить с нами. Василий должен жить с нами. O Василий deve morar com a gente, tá? Então, pessoal, até aqui tudo bem, né? Мама, это же серьезный разговор. Mamãe, isso é uma conversa séria. Василий должен жить с нами. O Василий deve morar com a gente. Então, tranquilo aqui até agora. Eu acho que tá fácil de entender até, né? Dependendo aí do seu nível. E aí, ela fala assim, né? A mãe fala assim. Лиза. Lisa é o nome dela. Lisa, но у нас места мало, ok? Лиза, но у нас места мало. Но у нас места мало. Então, Lisa é o nome dela. No significa mas. O nas significa nós temos, que é uma estrutura que nós vamos ver mais exemplos daqui a pouco. O nas, nós temos. Места мало. Esse mala significa pouco. E места significa espaço, tá? У нас мало места. Nós temos pouco espaço. E aqui mudou a ordem. Ela falou у нас места мало, ao invés de falar у нас мало места. Porque em russo tem flexibilidade nas palavras. Você pode colocar uma palavra ali
um aqui, um aqui, um aqui, pode misturar tudo e vai continuar o mesmo significado, só vai mudar a ênfase, beleza? Lisa, no nas места мало. Lisa, mas nós temos pouco espaço, então vamos ver aqui o significado da estrutura o nas, tá? Então, ó, a estrutura o nas significa nós temos. Por exemplo, o nas surprise, ok? O nas surprise, nós temos uma surpresa. Ou então você pode falar o nas нет. O nas нет сахара, nós não temos açúcar, por exemplo, tá? Então, ó, сахар significa açúcar, e aí нет сахара, sem açúcar. O nas нет, nós não temos сахара, açúcar. Nós estamos sem açúcar ou então nós não temos açúcar, tá? Então pega aqui a estrutura, pessoal. Não fica muito na neura de querer, mas o que significa o que significa nas? Nesse caso aqui é mais fácil, é mais prazeroso também e mais fácil, mais rápido você aprender a estrutura completa, ó. Por isso que eu marquei aqui para você, ó. O nas surprise, nós temos uma surpresa. O nas нет сахара, nós não temos açúcar. Aqui, para você colocar na negativa, é só adicionar o нет, né? Só adicionar o нет, que significa não, e aí o nas нет сахара. Beleza? Então, ó, a última vez, Lisa, no nas места мало. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. E vamos continuar. A Lisa fala assim: No Василий может и на кухне. Но Василий может и на кухне. No Василий может и на кухне. Ok? No, mas, o Vassili может, ele pode ir na кухне. Ele pode ir na cozinha. Aqui não tem a palavra жить, né? Василий может жить и на кухне. Ela comeu esse жить, né? Ela tirou aqui porque está muito claro no contexto. Então eu coloquei aqui em parênteses em português, tá? Ele pode ir na cozinha, ele pode morar na cozinha. No Василий может ir на кухне, mas o Vassili pode morar na cozinha, tá? Então, ó, кухня significa cozinha. Кухня. Aqui está escrito кухня porque por causa dos casos gramaticais, né? Caso prepositivo aqui, então teve que colocar кухня no caso prepositivo e aí ficou na кухня, beleza? Isso aqui também é uma coisa que a gente vai aprender lá no nosso módulo de gramática, beleza? Это моя кухня. Um exemplo aqui. Это моя кухня. Essa é a minha cozinha. Это моя кухня. Ok? Моя кухня. Minha cozinha. Show de bola. Vamos prosseguir aqui. A mamãe fala assim. А что его родители скажут? А что его родители скажут? А что его родители скажут? E o que os pais dele dirão? O que os pais dele vão falar, né? Do Vassili. А что e o que его родители скажут? Você lembra que a gente viu а что lá em cima no sentido de o é? E agora, а что no sentido de e o que? O sentido mais comum dessa palavra, dessa estrutura, é justamente esse aqui, ó. E o que? Né? Esse a aqui significa e что significa o que. Então, deixa eu até ver aqui o exemplo que eu dei lá em cima. Aqui, ó. А что, Вася жить нигде? Ué, o Vася não tem onde morar? А что, Вася жить нигде? Aqui tem o sentido de ué, certo? Porque faz mais sentido nesse contexto aqui. Só que, como eu falei para vocês, a mesma palavra pode ter vários significados, que é o caso disso aqui agora. А что его родители скажут? Isso aqui tá em um sentido muito mais literal, né? Muito mais fácil de entender até. Então, e o que его dele, родители, pais, né? O que os pais dele, его родители, скажут. Скажут significa vão dizer, né? No futuro. Aí ela fala assim, а у Васи нет родителей, он сирота. А у Васи нет родителей. Он сирота. Beleza? А у Васи нет родителей. Mas o Vasi não tem pais, tá? Aí fala assim, он сирота. Он сирота significa que ele é órfão, tá? Então a palavra сирота significa órfão. Он сирота, ele é órfão. Então, ó, o que tá difícil aqui é essa estrutura aqui, né? A estrutura do caso genitivo que a gente vai ver aqui agora. Então, ó, a estrutura у, нет, passa o sentido de não ter, de não possuir alguma coisa, né? Você não tem, alguma coisa não te pertence. Você não possui essa coisa, você não possui essa garrafa, você não tem ela. Então, ó, isso aqui é uma estrutura do caso genitivo, tá? Que a gente vai ver aqui agora. У меня нет друзей.
У меня нет друзей. Eu não tenho amigos, tá? Só pega isso aqui, ó. Pega a estrutura, ó. Eu não tenho. Entenda que o меня нет significa eu não tenho, tá? O меня нет. Esse меня aqui é o... Pera aí, deixa eu dar espaço aqui. Tô vendo aqui onde que eu vou colocar isso. Меня aqui é o я que se transformou em меня, tá? Vou colocar aqui mesmo. É o я que se transformou em меня, tá? Então, o меня нет. Você não fala, por exemplo... O я... Nossa, agora eu fiz merda. Você não fala, por exemplo, ó, o я нет друзей. Fica até bem estranho, bem engraçado de escrever isso aqui, друзей. O я нет друзей, tá? Você não fala assim. Você não fala o я, você fala o меня. Então, у меня нет друзей. У меня нет друзей, tá? Então, pessoal, você não fala o я нет, você fala o меня нет. O я se transformou em меня. Aqui é a mesma coisa, ó. У тебя нет выбора, tá? Esse тебя aqui, no formato padrão de dicionário, é o ты. É o ты que se transformou em тебя. Beleza? Então, ó, у тебя нет выбора. Você não fala o ты нет выбора, assim está errado. O certo é у тебя нет выбора, tá? Você não tem escolha. E aqui, ó, у него нет девушки. Esse него aqui é a mesma coisa que он. Он se transforma em него, tá? У него нет девушки. Ele não tem namorada. Девушка significa uma garota, mas quando você fala assim que o homem não tem девушки, quer dizer que ele não tem uma namorada, tá? Então, garota, namorada, mesma coisa aí em russo. У него нет девушки. Ele não tem namorada. Он se transformou em него, tá? E aí, ó, у нее нет парня. Ela não tem namorado. Então, она se transformou em неё, tá? У неё нет парня. Então, парень se transformou em парня, tá? Então, isso aqui é namorado, ok? E também tem у нас нет собаки. Нас é o мы. Мы que se transformou em нас. Beleza? У нас нет собаки. E também tem у вас нет сердца. Esse вас aqui é o вы, que se transformou em вас, tá? Então, revisando aqui rapidinho. У меня нет друзей. O я se transformou em меня. У тебя нет выбора. O ты se transformou em тебя. У него нет девушки. Он se transformou em него. У нее нет парня. Она se transformou em неё. E у нас нет собаки. Мы se transformou em нас. E aqui, terminando. У вас нет сердца. Вы se transformou em вас. Beleza? Então, ó, voltando para a frase original. А у Васи нет родителей. O Vasi não tem pais. Он сирота. Ele é órfão. Minha garganta já tá doendo já. Não tenho o costume de falar muito. Aí eu fico aqui 1 hora fazendo essa aula e já começa a suar porque um calor desgramado aqui no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Quando eu fecho aqui o quarto tudo, fechei a janela, fechei tudo para não fazer barulho, eu começo a suar. Olha só a camisa toda suada. Eu espero que vocês não se incomodem com o meu suor, pessoal. Mas eu sou uma pessoa que sua muito, hein? Meu Deus do céu. Então ele fala assim. Круглый сирота, tá? Completamente órfão. Круглый сирота. Esse круглый aqui significa algo redondo, porém, neste caso, ele tem um sentido de completamente, né? De totalmente. Então, o sentido original dessa palavra é, por exemplo, Земля круглая. A Terra é redonda, né? O mundo é redondo, a Terra é redonda. Земля круглая. Então, aqui está no formato feminino, tá? Da palavra. Por isso que a gente fala круглая, com aya no final para indicar que é feminino. Então, круглый é masculino. O que eu quero dizer aqui é que круглый originalmente tem o sentido de algo redondo. Só que quando ele falou aqui que o garoto, que o Vassili, ele é круглый сирота, não quer dizer que ele é um órfão redondo. Quer dizer que ele é completamente órfão, ok? Completamente órfão. Круглый сирота. Beleza? Então tem esse sentido aqui também, essa palavra. Continuando aqui, ó. Ela fala assim, Лиза, но мы же не можем всех приглашать к нам жить, ok? Лиза, но мы же...
не можем всех приглашать к нам жить. Лиза, но мы же не можем всех приглашать к нам жить, ok? Лиза, que é o nome da garota. No, mas, мы же не можем, nós não podemos. O G aqui indicando ênfase, né? Мы же не можем, nós não podemos. Всех приглашать, convidar todos к нам жить, para morar com a gente, tá? Então, olha, que não, esse K aqui, ele tem o sentido de para, não, jit, morar com a gente, tá? Pega isso aqui, ó, estrutura. Sempre estrutura. Coloquei aqui a cor laranja para vocês perceberem as estruturas, tá? Knam jit, para morar com a gente, tá? Knam jit. Jit significa morar, não significa com a gente, e esse k aqui é para. Knam jit, para morar com a gente. Lisa, но мы же не можем, mas nós não podemos ser приглашать, convidar todos к нам жить, para morar com a gente. Ok? Então, continuando aqui, vamos lá. Agora vai ser uma frase um pouco maior. Ela fala assim, все не можем, мамочка. Todos não podemos, mamãezinha, tá? Se lembra que a gente viu lá em cima que mama significa mamãe, mam também significa mamãe e mать significa mãe, né? Mais oficial, mais normalzinho. E agora temos aqui мамочка, que é uma forma carinhosa de você dizer mamãe, né? Como se fosse mamãezinha. Мамочка, mamãezinha, ok? Все не можем, мамочка. Todos não podemos, mamãezinha. Но ты забыла, mas você esqueceu, tá? Но, mas, ты забыла, você esqueceu, ok? Я люблю Васю, eu amo o Вася. Василий один не останется, ok? Василий, o Василий один significa sozinho, не останется, não vai ficar. Василий один не останется, o Василий não vai ficar sozinho. E on, никуда, e ele para lugar nenhum, tá? E significa ir também em português. On significa ele, никуда significa para nenhum lugar. Никуда не пойдет, não vai, tá? Aqui mudou a ordem em russo. Он никуда не пойдет, ele não vai para lugar nenhum, tá? Então, ó, никуда significa para nenhum lugar. Por exemplo, я никуда не хочу идти. Я никуда не хочу идти, ok? Я никуда не хочу идти. Eu não quero ir para lugar nenhum. Никуда не хочу идти, beleza? Então, никуда no sentido de para nenhum lugar. Revisando. Все не можем, мамочка. Todos não podemos, mamãezinha. Но ты забыла, mas você esqueceu. Ты забыла. Я люблю Васю. Eu amo o Вася. Василий один. O Василий sozinho. Не останется. Não vai ficar. И он, e ele, никуда, para nenhum lugar, не пойдет. Não vai. Ok? Всех не можем, мамочка. Но ты забыла. Я люблю Васю. Василий один не останется, и он никуда не пойдет. Tudo certo, tudo certo. Vamos lá agora continuar. Aí o Вася, ele vai... Quer dizer, ela pensa que ele é o Вася, né? Vocês vão ver isso aqui agora. Ele vai saindo de casa e ela fala assim, a mamãe. А куда же ты пошел? А куда же ты пошел? Né? А куда же ты пошел? E para onde você está indo, né? Para onde você foi? Куда ты пошел? Para onde você foi? Beleza? A куда e para onde? Esse куда significa para onde, tá? Não confundam, por exemplo, куда. Opa. Não confundam куда com где, tá? Porque, por exemplo, куда significa para onde e где significa somente onde, tá? Então, quando fala куда é para onde. Ты куда? Para onde você está indo? Ты куда? Literalmente, ты куда significa você para onde, tá? Só que traduzindo, nós falamos para onde você está indo. Em russo, é uma frase bem mais curta, bem menor, ok? Ты куда? Para onde você está indo? Simplesmente isso. Então, ela fala assim, а куда? E para onde? Je ты. Você está indo. Пошел. Ты пошел. Você está indo, tá? O G aqui, mais uma vez, dando ênfase, tá? Ты пошел. Você está indo. А куда же ты пошел? Para onde você está indo? Beleza? Então vamos lá para a gente terminar essa aula aqui. Ele responde домой. Домой significa para casa, tá? Домой. Родители будут беспокоиться, ok? Домой. Родители будут беспокоиться. Родители будут беспокоиться. Домой, para casa. Родители, pais, будут, vão
bespokоиться, se preocupar, tá? Vão ficar preocupados. Родители будут беспокоиться. Então, домой significa para casa, tá, pessoal? Uma coisa interessante, ó. Dom significa casa. Домой significa para casa. E doma significa em casa. Então, tirando já essa dúvida aqui que eu sei que vocês têm, que eu sempre recebo, Thiago, qual a diferença entre dom, домой e doma? Essa aqui é a diferença. Dom significa simplesmente casa, домой significa para casa e doma significa em casa. Beleza? Então anota aí já para não esquecer. Ela perguntou, а куда же ты пошел? Para onde você estava indo? Para onde você foi? Ele responde, домой. Eu estou indo para casa. Родители будут беспокоиться. Meus pais vão se preocupar. Aqui, os meus, né? Eu coloquei em parênteses porque em russo ele não escreveu aqui, por exemplo, ó. Ele não escreveu aqui мои. Мои родители, que seria a frase completa, né? Meus pais. Ele preferiu falar somente meu. Ele preferiu falar somente pais, tá? Родители будут беспокоиться. Pais vão se preocupar. Certo? Então, ela fala assim, у тебя же нет родителей. У тебя же нет родителей. У тебя же нет родителей. Mas você não tem pais, né? Dessa vez, eu resolvi colocar o G no sentido de mais, para poder expressar uma emoção a mais, né? Mas você não tem pais, né? Esse mais, em russo, seria o G. Mas não se apeguem a essa tradução, tá? Porque G não significa literalmente mais. Eu coloquei aqui só para poder dar uma ênfase a mais, né? Porque em português, se você fala assim, ó, você não tem pais. É diferente de você falar, mas você não tem pais. Então, foi por isso que eu coloquei o mas aqui, ok? Aqui, aquela mesma estrutura lá. Se lembra que eu mostrei lá em cima? У тебя нет. A estrutura do caso genitivo, que significa que você não tem, né? O нет aqui, não tem. У тебя же нет родителей, mas você não tem pais, ok? E aí ele responde assim, ó. У меня есть, né? У меня есть. Eu tenho. Pega isso aqui como uma estrutura também. У меня есть. Eu tenho, né? У меня есть. Eu tenho. Это у вас нет. É o Vácia que não tem, ok? Это у вас нет. É o Vácia que não tem. Show de bola. У меня есть. Это у Васи нет. E aí ela pergunta, а ты кто? E você quem é? А ты кто? Né? А ты кто? A significa e, ты significa você, кто significa quem. Em russo mudou a ordem, né? Mas a ты кто e você quem é? Literalmente, e você quem? E você quem? E aí ele responde, Я Дима, eu sou o Dima, Я Дима. né? O apelido dele, Dima. Я Дима. Dima vem de Dmitri, que é o nome completo, Dmitri. E aí você pode chamar de Dima, que é o apelido carinhoso de Dmitri, tá? A mesma coisa, Vassili, o nome normal completo, e Vassia é o apelido carinhoso. Então ela fala assim, a Vassia где, né? E onde está o Vassia? A Vassia где? А Вася где? E onde está o Vassia? E aí a menina fala, né, a Lisa, Dim, помоги. Дим, помоги. Mas uma forma de você dar um apelido carinhoso para o nome Dmitri é você falar Dima e também tem o Dim, né? Você vê que aqui em cima, ó, ele falou Dima. E aqui embaixo, ela já falou Dim. É a mesma coisa, é o nome dele. Só que são formas diferentes de você se dirigir a uma pessoa de uma forma carinhosa, né? Com mais carinho ali, porque você gosta da pessoa, você tem uma intimidade com ela, tá? Então, ó, Dim, помоги. Dim, ajude, né? Помоги, ajude. E aí eles vão lá pegar o Vassia e ela fala assim, Mamatka, mamãezinha, вот мой Вася, aqui está o meu Vassia. Мамочка, вот мой Вася. Se lembra lá em cima que eu falei da palavra вот, que ela não tinha uma tradução tão específica assim? Agora aqui nesse exemplo ela tem. Então вот significa aqui está. Você pegou alguma coisa e você está mostrando para alguém, você fala вот, ok? Вот, você está mostrando. Cadê a garrafa? Вот, aqui está a garrafa. Beleza? Eu já dei esse exemplo aqui, eu já dei esse exemplo várias e várias vezes nos meus vídeos aqui do curso, tá? Então, ó, mamatka, mamãezinha, вот, aqui está, мой Вася, o meu Вася, tá? E ela mostra assim que na verdade o Вася é um gatinho.
como vocês viram aí. Vasily pust живет, tá? A mãe responde Vasily pust живет. Василий, пусть живет. Vasily pode morar, né? Deixa ele morar. Esse pust aqui é como se fosse assim, deixa ele morar, deixa aí, pode morar, né? Pust живет, deixa ele morar, ok? Deixa o Vasily morar em casa. Pode morar. Ela tá dando a permissão. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Terminamos aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E agora, para poder ver se você vai entender realmente, eu quero que vocês assistam esse diálogo mais uma vez. Então, eu vou colocar ele aqui para passar, com legendas em russo, e você vai ver se você está entendendo mais do que você entendeu lá na primeira vez que você assistiu, tá? Assiste aí, então. Убери руки. Сам убери, так нечестно. Я-то убрал. Я вижу, как ты убрал. Ой, кажется, мама пришла. Здрасте. Привет, мам. Здрасте. Мама, мне надо с тобой серьезно поговорить. Что-то случилось? Мама, можно Вася будет жить с нами? А что, Васе жить негде? Совсем негде. Совсем. А еще я люблю Васю, и он меня любит. Очень-очень. И давно? Вот уже 8 часов. Ладно, Лиза, пошутили и хватит. Мама, это же серьезный разговор. Василий должен жить с нами. Лиза, но у нас места мало. Но Василий может и на кухне. А что его родители скажут? А у Васи нет родителей. Он сирота. Круглый сирота. Лиза, но мы же не можем всех приглашать к нам жить. Всех не можем, мамочка. Но ты забыла. Я люблю Васю. Василий один не останется. И он никуда не пойдет. А куда же ты пошел? Домой. Родители будут беспокоиться. У тебя же нет родителей. У меня есть. Это у Васи нет. А ты кто? Я Дима. А Вася где? Дим, помоги. Мамочка, вот мой Вася. Василий, пусть живет. E aí, pessoal, então eu quero saber dos comentários, quero saber quem conseguiu entender, quem não conseguiu, quero saber como é que a gente pode fazer isso aqui melhorar para poder vocês entenderem cada vez mais. Então, ó, manda aqui para mim um comentário dizendo quantos por cento mais ou menos ali você entendeu no começo, antes de ver as explicações que eu dei, e quantos por cento você conseguiu entender agora no final, tá? Quero saber aí para poder a gente comparar e ver se tá todo mundo conseguindo aprender certinho. Se tiver alguma dificuldade, manda aí os comentários, ok? E um aviso para o pessoal do YouTube. Como eu falei, essa aula ficará disponível gratuitamente aqui no YouTube durante 7 dias. Depois disso, a aula vai sair do YouTube e vai poder ser acessada somente lá no meu curso de russo completo, que é o Fluência Incondicional. Lá tem muitas outras aulas, tem mais de 100 aulas, tem tudo certinho lá, curso de russo do zero ao avançado. Então, se você quiser fazer o seu cadastro nesse curso, você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? E também nos comentários. O curso não é gratuito, até porque tem um custo para produzir ele, né? Eu fico lá o dia inteiro respondendo dúvidas pessoalmente com cada aluno, produzo materiais, produzo aulas e tudo isso requer muito do meu tempo. Isso aí é o meu trabalho, tá? O meu trabalho é fazer você aprender russo e é por isso que o curso não é gratuito, beleza? Mas vale a pena, tá barato para o nível de conteúdo que você recebe lá, para o nível de apoio que você vai receber de mim para poder você conseguir se tornar fluente em russo, tá? Então, os detalhes estão na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês na próxima, tá? Пока-пока!